Fala galera do Movingcast, tudo bem? No episódio de hoje, nós vamos conversar com Marcelo Leite. Ele é uma personalidade do mundo da agilidade e transformação digital. Atualmente, ele trabalha no PicPay como Chief of Staff e Agile Transformation Leader. Fala Marcelo, tudo bem contigo? Seja bem-vindo aí. Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando um pouco da minha experiência, da minha carreira e principalmente porque agora, nesse ano, em 2025, eu faço 30 anos de carreira em tecnologia. Que sensacional. A gente, quando né, eu pessoalmente, até por relações de mercado, coisas, né, a gente atua no mesmo mundo, né? E é muito legal, eu sempre acabei vendo, acompanhando, o pessoal, né, sempre comentava muita coisa da sua atuação. E aí uma das curiosidades que a gente fica, né, fala, pô, a gente entende como que tá hoje, mas da onde que veio? Como que chegou, né? Como que chegou nesse momento? E aí você está dizendo que vão completar 30 anos de carreira. É isso aí. Eu comecei assim a minha carreira meio que por acaso, porque eu era um estudante da escola, eu não tinha pretensão de ser isso, ou ser aquilo, ser um advogado, ser um médico, tinha aquelas recomendações da família, mas eu não queria segui-las. E eu era aquele estudante normal, tirava nota para passar e tudo bem. Em 89, eu comecei a ter aula de processamento de dados na escola. Eu nunca tinha visto um computador, eu nunca tinha estado na frente de um computador. E nessas aulas também eu não ficava na frente do computador. A gente programava, a gente aprendeu a programar em Basic no caderno. E eu comecei a pensar assim, poxa, é muito incrível isso daqui. Isso aqui que eu estou fazendo vai para uma máquina e a máquina vai seguir os meus comandos. Eu acho isso incrível. E eu comecei a me interessar cada vez mais por isso. E um dia eu cheguei na professora, assim, uma pessoa muito, muito, muito inspiradora, que tinha uma energia maravilhosa para ensinar. E aí eu tomei coragem e falei para ela, o que eu faço? Eu queria fazer isso, eu queria aprender mais. O que eu faço? Aí ela me disse assim, por que você não presta vestibular na FATEC de Santos? Eu morava na praia na época. E aquilo ficou assim na minha mente, sabe? Formou um pensamento. Uhum. Uma dica da professora para dar Exato, exato. Então, assim, nesses 30 anos, várias pessoas causaram um impacto super positivo na minha carreira, me ajudaram e tudo mais. Mas essa professora foi a primeira pessoa que causou assim, um impacto considerável. Assim. Porque pegou um rumo importante. É interessante como, né, quando fazendo analogia, né, quando eu olho minha vida, eu tive um cunhado que ele foi muito, acabou sendo muito determinístico aí nessa questão, né? Como é importante a gente, às vezes quando tem essa dúvida, conseguir ter esse suporte, né? Isso levou, e você acabou seguindo essa orientação e foi fazer continuar o estudo de tecnologia na FATEC. Com certeza, com certeza. Obviamente que o mundo nunca é perfeito, né? Você trabalha com clientes, trabalha com tecnologia, sabe que, né? Eita, atrás de vixe. Essa é boa. Tive meus eita atrás de vixe também, mas em 1994 eu comecei a faculdade lá na FATEC de Santos. Ou seja, você conseguiu materializar essa visão. E deixa eu acho que eu tô numa geração que vem depois, né? Tipo, eu comecei em 96, né? Na escola técnica e tal, e depois dei a sequência. Como que era... A internet não existia. O acesso, né, você me comentou, né? Existia um computador, mas você aprendia lá no caderno e tal. Como que era essa questão do relacionamento com a tecnologia? Como que você começou, ao longo desses 5, 6 anos até... Como começou a crescer essa percepção e como que era a exposição, né? Porque acho que é bem diferente do que é hoje, né? Sim, totalmente diferente. A primeira vez que eu vi um computador foi na aula dessa professora, da Maria Angélica, e era assim, um computador só que ela que pilotava e tinha uma tela de tubo lá em cima, no canto da sala, para a gente ver o que ela estava fazendo. Então, esse foi meu primeiro contato ali com o computador. Anos depois, eu morei no Rio de Janeiro, eita, atrás de vixe, e lá eu consegui convencer os meus pais que eu queria fazer um curso de computação.
porque é uma coisa que está ficando na moda, vai me ajudar. A microinformática começou a surgir, é isso? Isso. Ok. E aí eu fiz um pacote de MS-DOS, WordStar, Lotus e DBase. Era pré-Windows ainda. Era pré-Windows. Eram softwares, né, de mercado fechados, eu não estava programando, mas começou a me instigar mais a curiosidade ainda. E na faculdade, obviamente, que eu tinha um contato um pouco mais diário com a máquina, né, com o computador em si, mas muito diferente de hoje, né, que você pergunta para o ChatGPT, que você olha no Google, que você faz pesquisas. A gente saía da aula e ia para a biblioteca. Biblioteca, né? Assim, uma das minhas melhores amigas da faculdade era a bibliotecária. Que eu saía da aula, ia para lá, ficava conversando com ela e ela fazia indicação de livros para mim. Acho que todas as carreiras talvez fosse isso, mas eu peguei nesse sentido aí, né? A fonte, né, de estudo de livro, né? Eu lembro que eu pegava os livros assim, aí eu... Mesmo quando tinha um disquete com conteúdo ou com CD, CD, coisas eu ignorava, eu ia digitando. A gente passava o livro inteiro, né? Como mudou, né, em relação a isso. Sim. Esse cenário que você começa a desenhar e já começa a direcionar a vida de um jovem, né? Quando que você... Às vezes a gente se forma, faz um estudo. Quando de fato... Foi nesse momento, foi antes, que de fato você olhou e falou, deu aquele estado, você falou, puta, me achei, agora entendi para onde vai. Quando que saiu de uma descoberta, uma hipótese para falar assim, é isso? Eu acho que foi uma construção. Eu sabia que eu queria isso para mim, desde 89, mas à medida que eu fui tendo mais contato com o computador, com a tecnologia, isso foi crescendo. E na faculdade eu tive professores assim muito, muito bons, que tinham a mesma paixão que a minha primeira professora de informática tinha também. Então, assim, são pessoas que eu admirava muito. E eu acho que até hoje eu levo isso, eu costumo falar com todos os meus chefes sobre esse ponto. Eu não sei trabalhar com quem eu não admiro. Porque eu preciso aprender com essa pessoa com quem eu trabalho. Uhum. É um pouco dessa minha construção que eu comecei lá atrás. Eu admirava muito a minha professora, aprendia muito com ela. A minha forma de aprender é te admirando, por exemplo. Se eu te admirar, eu vou prestar atenção em como você entra numa reunião, como você se comporta, como que você gesticula. Eu vou aprender muito com você. Essa estratégia que você está... É uma estratégia, né, que você adotou, né? Existem várias. Me parece uma estratégia que atualmente muita gente recomenda, né? Tem até uns termos que o pessoal fala, modelar, né? Essas coisas mais complicadas, mas esse ato inspiracional, você vê que trouxe uma vantagem competitiva de você poder, poxa, me inspirei numa pessoa, depois você vai ajustando. Você acha que isso é válido ainda hoje em dia? Sim, sim, com certeza. E assim, essa coisa inspiracional me vem de uma outra característica minha que eu digo que é muito irritante. Por quê? Eu sou extremamente visual. A minha forma de aprender lá na escola, antes da tecnologia e tudo, era muito visual. E por que isso era irritante? Eu me lembro claramente, como se fosse ontem, uma prova de geografia que eu fiz e eu entreguei uma questão em branco. A professora me olhou e falou assim, mas essa é uma das perguntas mais simples da prova, você não vai responder? Eu disse para ela, página 287, canto superior direito. Eu sabia aonde estava a resposta, mas eu não sabia o que estava escrito ali. Então, assim, observar é a minha forma de aprender. Ali naquele tempo, eu olhava para um livro e eu sabia onde estavam as coisas. Depois, eu comecei a olhar comportamentos. Como a pessoa, né, lida com o dia a dia e tudo mais. Só que aí tem um outro ponto que é bastante importante, né? Você precisa se inspirar e não copiar. Sim, que aí é um ponto-chave. Sim. O que você, mais para aprofundar, né? Fora obviedade das palavras, qual que é o risco de, por exemplo, copiar e não se inspirar apenas na sua... Você fica parecendo um
cosplay de alguma coisa mal feita. Porque você tem, hoje em dia, principalmente, né, que você tem muita inspiração vinda de todos os lados, várias fontes vinda de todos os lados. Se você começar a copiar todo mundo, você vai parecer uma coisa engessada, uma coisa artificial, e isso é muito ruim. Essas como que você o seu momento de vida já tem alguns anos aí, né? Que seu momento de vida é outro, né? Você é uma pessoa que lidera transformações, você já está num foco, você tem, acho que, várias responsabilidades, liderança de projetos, de pessoas. Você tenta inverter? Essa questão da inspiração ainda é válida para você? Do outro lado do espelho, vamos dizer assim? Como que você trabalha isso no dia a dia para motivar as pessoas que estão contigo? Esse é um ponto bastante interessante, porque aí quando você começa a pegar alguns cargos de liderança, a coisa muda um pouquinho, que você ainda precisa se inspirar, eu principalmente, porque isso é uma coisa boa para mim, e você precisa inspirar os outros. Você se liderar é muito fácil. Você dizer para você mesmo que você precisa fazer alguma coisa é muito fácil. Mas como que você diz isso para os teus liderados? É mandando? Eu já passei por isso, já fui o líder mandão que faz aí o que eu estou falando porque você tem que fazer. Deu certo? Não. Até um determinado momento dá, né? Porque as pessoas, elas têm boletos, os boletos vencem e principalmente ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, as pessoas eram um pouco mais assim. Mas hoje não, essa geração que está aí, eles precisam ser inspirados também. Então, eu acredito muito no líder que inspira as pessoas, que principalmente trata, e eu faço muito disso, trata cada um de um jeito diferente, porque você tem as suas necessidades, outras pessoas têm as suas necessidades, e as suas necessidades não são iguais a de ninguém. Então, eu, enquanto líder, eu tenho que entender isso, tenho que entender o que te motiva, o que te faz feliz, por que você está ali, por que você levanta cedo todo dia para fazer aquela atividade. E eu preciso estimular os teus pontos fortes. Eu preciso potencializar os teus pontos fortes dentro de um time diverso. Eu acredito muito nisso, na complementaridade de um time. Porque normalmente dentro de um time você está exposto a várias situações, né? Que até traz o termo do líder situacional, né? Que eventualmente você falou, né? Mais mandão. Eventualmente você pode até ser mandão, mas tem que ser situacional, não pode ser, acho que, em regime, né? E aí, quando você passou hoje, né? Acho que já tem algumas décadas de experiência em liderança, mas aqui é uma pergunta que eu quase sempre faço no podcast, que assim... E daqui a pouco a gente volta para você contar um pouco mais ainda a gente meio que dá um salto, mas a gente já volta um pouquinho na história aí. Mas assim, quando você começou a virar um líder, e aí, seja um líder por as pessoas te acompanharem e te enxergar como líder, ou quando você assumiu um cargo de coordenação ou algo, né, referenciado a ter um time, foi um choque para você? O que você precisou? Você saiu de ser um baita técnico especialista, mando bem pra caramba, agora como que eu faço a minha autoajuda e ajudo as pessoas? Como foi essa transição? Por quê? Porque normalmente você não estuda isso normalmente na faculdade, né? Como foi essa passagem para você? Eu acho que, como a maioria das pessoas de tecnologia, eu me vi líder porque eu era um bom técnico. Eu sempre fui muito curioso inclusive, enquanto programador, eu me aproximei da pessoa que fazia os testes de qualidade para poder entender por que ela quebra tanto o negócio que eu fiz aqui com tanto... Que mágica demais, né? Que é isso? Pô, trabalho pra caramba, mando lá, já volto. Então, esse aprender com ela para mim foi muito importante, me tornou um técnico bom, e eu sendo um técnico bom, qual era o próximo passo? Virar líder. E eu costumo dizer que se você é motivado por dinheiro ou status para ser líder, você vai sofrer. Tá errado. Por quê? O líder ele tem que desenvolver pessoas. E naquele momento, lá em 2001, eu fui para aquela posição de liderança
técnica de pessoas, enfim, totalmente voltado para ego e para dinheiro. Foi aí que o monstrinho se... Mas você acha isso um problema ou você acha que é uma situação que acontece, normalmente você está crescendo e depois... você acha que isso foi um problema ou é... Não, acho que foi uma etapa que fazia sentido e depois eu pude me ajustar. Eu acho que foi um problema porque isso acabou me distanciando mais das pessoas. Ah, ok. Então, assim, é aquilo que a gente falou há pouco tempo, né? De motivar outras pessoas. Eu não tinha isso. Era faz e faz. Missão dada, missão cumprida. Não cumpriu, me dá aqui que eu faço. Porque eu sou bom técnico. Então, existia um ar de soberba em mim. Estou fazendo sincericídio, hein? Não, cara, acho bem tranquilo. Enfim, você está comentando, não quero te interromper nada, mas hoje em dia acho que existe uma questão que todo mundo tenta se colocar numa perfeição e tudo mais. Cara, quando eu comecei a coordenar um time, eu não tinha nem a maturidade para fazer tal coisa. Em 4, 5 anos liderando o time, quando eu li, meu time tinha mudado inteiro. E não porque... Cara, eu li um livro, fui fazendo MBA, as coisas foram acontecendo. Uhum. E a gente passa por situações, não é fácil. Cada um tem uma personalidade própria. Tá? Sim, sim. E hoje a gente tem essa questão, tem que fazer. Legal, cara. Ok, vamos te colocar lá na situação. Faz aí agora. Acho que 80%, 90% das pessoas vão ter dificuldade. Né? Sim. Por isso da pergunta. Para servir de exemplo, falar, poxa, olha onde você chegou e fala, puta, passei uma situação lá que sincericídio, né? Pô, se eu olhasse ontem, eu ia ficar meio envergonhado. Acho que não, cara. Acho que é legal. A gente passa por isso, né? Sim, sim, com certeza. Eu era o tipo de líder, assim, que temos uma entrega para fazer hoje no fim do dia. Beleza. Você era um high performer quando você era técnico? Do tipo, puta, cara... É que você achava que aquilo era o normal, né? Exato. Isso acontece com quem é high performer. A minha... Tipo assim, como assim você não consegue entregar? Você já tinha feito 10 vezes. Uhum. Né? E teve algumas vezes assim que foi muito emblemático. Assim. Por muito tempo eu morei na praia e trabalhei aqui em São Paulo. Teve uma dessas situações que uma pessoa que trabalhava comigo, no meu time, ela estava com muita dificuldade para fazer uma tela. Lá a gente estava trabalhando num projeto em Visual Basic. Cara, aquilo me incomodou tanto que eu cheguei para ela assim, não precisa se preocupar. Pode ir para casa. Era sexta-feira isso. Pode ir para casa, segunda-feira a gente resolve. Segunda-feira coisa nenhuma. Eu acordei cedo no sábado, subi a serra, fui lá, peguei o código dela, de cima a baixo eu apaguei e fiz naquele dia. Então, assim, isso não é ser líder. Sim. Porque eu perdi uma oportunidade de desenvolver uma pessoa e desenvolver, inclusive, a minha própria liderança. Tinha um retorno para você ali também. Sim. Sim. E, resumo, né? A transição geralmente não é... não é o caminho mais simples, né? E acho que muitos que estão em casa vão passar por essa transição, né? Que é o de destaque naquela atividade, não importa o ramo. E em um certo momento, alguém vai olhar para você e vai falar assim, pô, tu tá indo tão bem, então me ajuda as outras pessoas a ir bem. Acho que é uma descoberta aí. Você, quando a gente entrou nesse tema, você estava contando ali o final da faculdade e tal. A sua primeira atuação foi em desenvolvimento de sistemas? Você entrou em tecnologia por desenvolvimento de sistemas? Não. A minha primeira atuação foi dando aula. Quando você ainda estava na faculdade? Não, eu ainda estava na faculdade. Ok, aí você... Estava no segundo ano de faculdade, uma das pessoas que estudava comigo tinham conhecido que tinha uma escola de informática, estava criando uma escola de informática, estava vendendo pacotes do mesmo curso que eu tinha feito lá, de MS-DOS, Lotus, DBase, aquelas coisas todas. E ela falou, por que você não vai lá? Né? Você conhece o negócio aqui, por que você não vai lá? Vamos lá. Que interessante. Só que eu tinha um problema. Eu era extremamente tímido. Eu tinha pavor de falar em público. Eu era o tipo de aluno na escola que... sabe aquele negócio que tinha que cada um respondia uma letra do exercício que você fazia em casa? Nessa hora eu dava um jeito de ir no banheiro, eu dava um jeito de
Ou seja, alguma coisa para não fazer isso. Uma baita parede aí pintou no... Falou, pô, como é que eu vou vivenciar isso? E como que você superou? Que estratégia que você usou para superar essa... Porque aparentemente você topou, né? Eu topei. E qual foi... inclusive, uma coisa que eu faço desde essa época são acordos comigo mesmo. Eu fiz um acordo comigo. Eu vou topar esse negócio. Eu não vou morrer se eu não souber uma resposta. E ali eu vou ser a pessoa que mais conhece desse tema. Se eu não souber alguma coisa, eu vou dizer, eu vou pesquisar e na próxima aula eu trago. Isso é e tá chave, tudo bem. Isso me deu uma acalmada. Obviamente que 5 minutos antes da aula, meus divertidamente ficavam aqui meio malucos. Conflito, né? Mas foi passando com o tempo. Demorou bastante tempo para passar isso, inclusive. E aí, que dentro da... Né, até para a gente trazer um pouquinho mais próximo, o que você percebe, assim, olhando... quais são os grandes marcos na sua carreira? Né? Pô, você contou da professora, depois você entrou numa faculdade que, né, normalmente a FATEC tem um histórico bem interessante, né, no nível de docência, assim, profissionais muito legais. Começou a dar aula, que já é uma coisa que ajuda a formar, você contou um pouco. Quais são os marcos que você, olhando para trás, é tipo o Steve Jobs, connecting dots, né? Olhando para trás, o que você fala? Pô, tem esses que você tem. Que mais que aconteceu aí até chegar mais ou menos no dia de hoje aí? Que pontos que você fala assim, ó, esses pontos me ajudaram a desenvolver, ou porra, foram uma puta porrada no meu estômago, mas eu consegui mesmo assim aprender algo? Tiveram alguns. Eu trabalhei na faculdade. Eu trabalhei como monitor nos laboratórios. Isso, para mim, foi muito, muito importante, porque eu tive a oportunidade de exercitar isso de dar aula, de dar suporte para as pessoas, de conhecer um pouco mais ali das histórias das pessoas e tudo mais. Então, eu conseguia me conectar com as pessoas. Corta para me tornei líder. Me desconectei totalmente das pessoas, né? Com o líder que manda e tudo mais. Um outro ponto bastante importante, até escrevi um artigo esses dias sobre isso, é que eu tive uma empresa que mudou totalmente a minha vida. Eu entrei para um projeto de 3 meses e fiquei 10 anos. E nessa empresa eu tive assim, muitas oportunidades lá dentro, de fazer várias coisas diferentes. Então, eu sempre brincava que eu entrava na sala dos sócios e falava assim, oi, posso me meter? Quando alguma coisa estava me incomodando. Eu sempre fui muito inquieto. Então, se alguma coisa estava me incomodando, eu ia lá e falava, oi, posso me meter? Entrei para CQA nesse... eu fiz tão bem, né, a minha conexão com a pessoa de QA lá do meu primeiro time, que eu atuei como QA também. Então, acho que isso daqui não está bom, a gente precisa de uma pessoa que olhe mais para banco de dados. Você quer fazer? Quero. Então vai lá, faz. Você tinha um inconformismo, né? Uhum. Me parece que é uma outra característica. Né? Sim. Então foi ali que eu conheci a agilidade. A agilidade para mim também foi um marco tremendo, porque foi conhecendo a agilidade muitos anos depois que eu comecei a me conectar de volta com as pessoas. Então, esse também foi um marco bastante importante. Sair desta empresa, que eu fiquei 10 anos, também foi bastante importante, porque eu queria me testar, eu estava muito curioso para saber como eu ia me comportar em ambientes diferentes. Eu sempre fui muito aquela pessoa que chega todo dia, tem a sua mesa com as suas coisinhas, tem a sua plantinha ali no escritório. Eu tinha uma plantinha, eu não lembro do nome, mas ela tinha um nome, inclusive. E eu queria me testar. Eu trabalhei na Lambda 3 e uma vez alguém estava conversando assim, uma conversa de corredor, e falou assim, eu acho que você deveria fazer consultoria de agilidade. Acho que não, mas vou perguntar aqui. Aí cheguei num sócio e falei, como você acha que eu me comportaria fazendo consultoria de agilidade? Eu tô procurando uma pessoa para fazer isso lá em Porto Alegre. Você quer ir? Tá bom, vou. Quando? Semana que vem.
Tá, Bora. tá bom, tá bom. Então, de uma semana para outra, eu me vi em Porto Alegre, uma cidade que eu não conhecia, fazendo consultoria de agilidade. E, assim, eu não tinha minha mesinha, não tinha minha plantinha. E eu queria justamente me testar nisso. E por que eu queria me testar? Eu queria colocar coisas dentro da minha mochila para poder resolver problemas, que é outra característica minha. Eu gosto muito de resolver problemas. E eu não gosto de resolver problemas, por mais que eles sejam parecidos, da mesma forma. Porque são pessoas diferentes, são contextos diferentes, são empresas diferentes, são negócios diferentes. Então, receita de bolo não tem para mim. Eu quero sempre fazer alguma coisa diferente. Eu posso até me inspirar em alguma coisa que eu já fiz, mas eu vou fazer alguma coisa diferente. Até porque conceitualmente você pode adicionar algum valor, corrigir algo que não ficou tão bom, né? Uhum. Ou a próxima versão de produto sempre pode ficar melhor, né? Ou em algum aspecto, né? Sim. Essa me chama a atenção. Isso tem uma cara de é o que o pessoal fala hoje, o intraempreendedorismo. Você tem uma cara de empreendedor, né? Essa sua história tem do tipo assim, legal, vou para lá. Eu não obrigatoriamente às vezes é montar uma empresa, mas você tem uma... Você teve alguma experiência de você que você pensou, falou assim, vou montar um negócio, alguma coisa assim? Ou você faz sempre dentro da empresa? Eu sempre fiz dentro da empresa, eu nunca pensei Que é o intraempreendedorismo, né? Eu nunca pensei em montar negócio. Mas você consegue se imaginar sem ter essa condição de ir transformando, criando coisa nova? Ou isso é um alicerce da sua jornada? Eu acho que é uma coisa que, se eu não puder fazer, o bichinho do inconformismo vai voltar, vai disparar. E eu acho que, nos últimos tempos, ele me incomodou um pouco, sim. Que interessante. Aí você foi para o Sul, fez esse trabalho, e aí esse é o momento que você começa a fortalecer ainda mais nessa perspectiva de carreira, que é o que, cara, acho que todo mundo do mercado sabe quem você é, ou conhece alguém que sabe quem você é, se não pessoalmente pelo nome. Nesse momento que você começa... Que ano que tá isso aí, mais ou menos? 2000 e o quê? 14? 2017, mais ou menos. Já é 2017. Uhum. Aí é a hora que o ágil porrou no mundo de serviços, né? Porque ficava meio no Lean, escondido lá na indústria, e de repente algo aconteceu. Uhum. Como foi isso? Antes disso, eu já trabalhava com agilidade desde 2011, 2012, mais ou menos. 11, 12. Só que eu trabalhava muito no delivery, ajudando os times de delivery. Agora, levar o conhecimento para empresas, aí foi um pouco mais para frente. Quando você fala isso aí, começa a virar parte de processos, gestão, é isso que começa a fazer. E como que foi quando você se viu nessa camada, né, de orientação, né, muito decisiva, né, impactante, num momento que a agilidade deu um boom muito grande aí, né, ou pelo menos começava, acho que já estava num platô bem elevado. Como que era isso daí, né, de descoberta, o ágil e o digital junto, que a gente fazia o ágil, mas a galera achava que era digital, e aí era uma sopa de letrinha muito grande, né? Como que você se posicionou nisso? Enfim, como você foi reagindo a essas temáticas todas? Tem um ponto aqui que eu costumo dizer que se você cospe para cima, cai na testa. Falei para você que eu comecei a minha carreira dando aula, certo? Uhum. Num determinado momento eu falei assim, não quero mais isso nunca mais na minha vida. Eu quero ser programador o resto da minha vida. Quando eu comecei a descobrir o ágil e tudo mais, e quando eu passei a ir para as empresas, não no sentido de delivery, mas no sentido de educar times, educar pessoas que já estavam ali, educar executivos, isso voltou. E assim, eu falei, cara, eu falei que eu não queria fazer isso nunca mais, e agora eu estou gostando de fazer. Mas por quê? Eu acho que lá atrás, quando eu comecei, eu tinha muito da coisa engessada de seguir um script, um plano de aula. Quando eu cheguei numa empresa para fazer alguma coisa, tá bom, eu tenho inspiração aqui, mas 5 minutos antes eu mudava tudo. Mas aí você tinha uma bagagem já tinha muita experiência, né? Uhum. É um pouco daquilo que eu falei, né? Eu quero
colocar coisas dentro da minha mochila para, se alguém me trucar no meio desse negócio aqui, eu saber o que fazer. Né, que eu acabei processando, mas aí, voltando na frase que você falou, pô, às vezes chegava 5 minutos antes, eu mudava. Se você mudava, é porque você adaptava aquilo que você estava percebendo da turma, é isso? Exato, exato. E assim, são vários tipos de adaptação, assim. Por exemplo, eu fiz consultoria numa empresa, onde a primeira coisa que eu falei, vou fazer um treinamento de ágil aqui, vou fazer uma dinâmica. Pensei lá numa dinâmica, tudo legal, bacana. 5 minutos antes, um gestor me chamou e falou assim, olha, a gente não pode falar a palavra dinâmica aqui. Eu, como não? Não pode, porque tem uma pessoa que tem pavor de dinâmica. Como assim pavor de dinâmica? Vou te contar uma história. O RH fez uma dinâmica aqui há um tempo atrás e tudo, e de repente o moço sumiu. A pessoa sumiu. Como assim sumiu? Ele foi embora. Tá, entendi. Me dá 2 minutos. Aí eu tive que mudar. Ignorar ou ajustar. Tive que mudar totalmente isso. Eu não deixei de fazer a dinâmica, mas primeiro que eu não usei esse nome. Vamos fazer um exercício aqui. O exercício em movimento, mão na massa. E eu tive o cuidado de ficar a maior parte do tempo do lado dessa pessoa. E sempre que eu via que ela estava um pouco ansiosa, eu falava assim, tá tudo bem? Você precisa de ajuda? Ou seja, você não quer fazer? Se você não quiser fazer, zero crise. Ou seja, aquele olhar que talvez às vezes você comentou, né, que talvez você tinha esquecido um pouco, você já estava considerando, não era só o técnico passar uma informação ou sair mandando um monte de informação, mas considerar um momento também. Exato. Você acha que... Deixa eu pegar um gancho nessa sua ação junto a uma pessoa, né, um colega de trabalho e tal. Você acha que para uma empresa, né, você já até deu uma pista, mas você adaptou 5 minutos antes, você reagiu um pouco diferente naquele momento. Essa questão que você fez com uma pessoa, né, física, ela no mundo consultivo de transformação, seja de transformação ágil, digital ou qualquer outra, ela é válida para um contexto de uma empresa também, de você tirar essa foto? Como que você age normalmente nesses cenários assim? Eu acho que é totalmente não só válido, mas como necessário também. E por quê? Quando a figura do consultor, ela causa um pouco de medo nas pessoas. Por quê? O que se passa na cabeça das pessoas? Esse cara está vindo aqui para tirar meu emprego. Ele vai dizer que tudo que eu estou fazendo está errado, meu chefe vai ouvir isso daí e vai me mandar embora. Isso com certeza é uma das vertentes. E o que eu fazia enquanto consultor? Primeiro, eu falava assim, a gente está fazendo um grande movimento aqui, uma grande transformação. A gente está tentando mudar a forma como a empresa trabalha, a forma como as pessoas trabalham. Pode ser que algumas pessoas não se adaptem. Pode ser que as pessoas não gostem disso que a gente está falando. E a gente vai ter que dizer adeus para elas, porque ela não vai ser feliz. Sim. E tá tudo bem. Até pode parecer um pouco duro, mas até pro bem da pessoa. Até pro bem da Você pessoa. vai mudar o ritmo, né? A dinâmica, a frequência. Se a pessoa permanecer ali, ela vai adoecer, né? Exato. E outro ponto, em hipótese alguma, você pode chegar numa empresa e falar, tá tudo errado. Tá tudo errado? Tá, mas você não vai dizer isso. Você vai falar que a gente pode melhorar aqui, deixa eu trazer uma sugestão. Você acha que isso daqui não tá... A gente não pode otimizar esse ponto? Muito interessante isso. Há um tempo atrás, eu conversei com um gestor. E aí ele já veio armado. Vou falar como eu faço as coisas aqui, porque ele vai falar que tá tudo errado. Aí ele falou, deixei ele falando. Algumas coisas bastante interessantes, algumas nem tanto. E aí no final ele falou assim, agora você vai me dizer que tudo que eu faço está errado, né? Eu disse para ele, quanto tempo você trabalha na empresa? Ele falou, trabalho aqui há 3 anos. Eu falei, então, se tudo que você faz está errado, você não teria passado dos 3 meses de experiência. Então, em hipótese alguma, eu vou te dizer que o que você faz está errado. O que trouxe as pessoas e a empresa até um certo momento, de alguma forma, tem um motivo, né? Tem um motivo, funcionou até ali. A gente está querendo
otimizar as coisas, mas eu não posso desmerecer aquelas pessoas que construíram aquilo até ali. Deixa eu pegar esse gancho e a gente entrar no um pouco sem ser, pelo menos a parte de você ficar sendo tecniquez demais, né, em temas de agilidade e tal, mas é que surgiu um gancho aqui ao meu ver. Então, quando a gente é educado, educação, vamos dizer assim, escolar tal, ou até às vezes familiar, você tem o tá certo ou tá errado. E eu acho que normalmente é o jovem, aí fica até 17, 18 anos, ou às vezes dependendo até do modelo mental, vai para a faculdade, é a mesma coisa, cara. O objetivo do cara é tá certo ou tá errado, não pode estar errado, tem que estar certo, porque se ele não tá certo, ele não se forma, ele não passa na prova. Então tem uma relação muito densa, né? O impacto é binário, né? Você é 0 ou 1. Na vida real, numa empresa, é 0 ou 1? Ou você tem um processo? É aí que entra a agilidade, a melhoria contínua, o aprender com o fracasso? Conta um pouquinho aí, como é que você tratou essa questão da pessoa para sai do 0 1 e vai para um... Isso até é um movimento meu de carreira, né? Porque eu era muito 0 ou 1. Ou a pessoa que está no meu time está muito bem ou não está muito bem. Se não está muito bem, não tem que estar no meu time. E com o passar dos anos, isso foi mudando em mim, conhecendo agilidade, conversando com outras pessoas, sendo mentorado por outras pessoas. Isso mudou. Hoje eu costumo dizer muito que não tem certo, não tem errado, tem aprendizado. Ah, mas o que a gente fez foi muito ruim, a gente errou aqui e ali. Primeira coisa que eu digo, seja mais gentil com você mesmo, porque você não errou sozinho. Tem um monte de gente aqui que poderia ter levantado a mão, que podia ter falado alguma coisa, não falou, seguimos por aqui, agora a gente precisa ver... A decisão foi tomada, resultado como que a X. gente corrige isso daí, Okay. Como que a gente corrige essa rota. Vamos tirar um pouquinho dessa culpa, sabe? O medo, nesse sentido, essa questão, esse medo de culpa, né, de errar, acertar, impede, por exemplo, o desenvolvimento, uma inovação, ou um modelo de trabalho mais tranquilo. Isso é uma questão cultural do Brasil ou não? O que você enxerga? Eu acho que totalmente cultural. E muitas empresas tradicionais, eu estou no meu 2º banco. Banco geralmente tem um pouco desse peso, né? Precisamos... o nosso trabalho é denso porque a gente cuida do dinheiro de pessoas, então a gente não pode errar. A gente vai errar. A partir do momento que você fala que não vai errar, você vai errar. Já errou, né? Já errou. E principalmente para a questão de saúde mental das pessoas que estão ali cuidando do dinheiro de outras pessoas, a gente não pode levar as coisas a ferro e a fogo. Cria um ambiente um pouquinho arriscado aí, né? Uhum. Eu costumo fazer muitos, quando eu tenho um time, quando eu estou liderando um time, eu costumo fazer muitos experimentos controlados. E o que é um experimento controlado? Algumas vezes eu vou dar um passo para trás e vou deixar o time agir. Ah, mas eu preciso de um direcionamento, não sei o que, mas o que você acha melhor? Ah, eu acho isso. Faz. Ah, mas será que não vai dar problema? Porque vai ter um problema. Você já pensou em todas as possibilidades? Pensei. Vai, testa. E como que você vê? Isso é um tema que eu já abordei algumas vezes aqui com a galera, que é a questão da prescrição, né? Volta um pouquinho no educacional, né? Você tem hoje pelo menos uma comunicação, um incentivo muito forte em relação ao empoderamento, na perspectiva da tomada de decisão e tal, mas vamos falar real aqui, né? Você está no dia a dia, e, a não ser que eu esteja com as amostras muito viciadas, né? A grande maioria dos colaboradores da empresa, eles buscam a prescrição. Sim. Qual que é a minha próxima atividade? Porque, ao meu ver, tá? Aí, desculpa, estou falando demais, tem a ver com o processo de aprendizado, que professor, qual que é a próxima que eu faço? Quando você faz isso, você acha que isso como que você percebe a reação inicial da galera? A reação é de muito estranhamento no começo. Nessa consultoria que eu fiz em Porto Alegre, essa primeira consultoria, existia um projeto bastante grande que a empresa precisava tocar, que seria implementado por vários times. Então a gente fez aquela coisa, vamos fazer um planejamento com todos os times aqui, olhar dependências e tudo mais.
E qual foi a minha primeira coisa? Gerentes, vocês aí, quietinho, deixa eles se virarem. Não, mas não vai funcionar, porque... Ixi, né? Deixa eles se virarem. Não, mas não vai sair. Me dá 2 semanas. Ou me dá um mês, vai. Me dá um mês. Dá um 2 tempo, sprints. né? Um tempo. Me dá 2 sprints. Na primeira não vai sair? Não vai. Mas a gente precisa fazer essas pessoas sentirem a dor de não funcionar. Porque aí é que está o ponto de virada. Porque quem tomou a decisão? Aquelas pessoas ali. Não foi o chefe delas que tomou a decisão e aí, tá vendo? Ele mandou fazer, eu fiz o que ele fez. Deu errado. Sim. A vidraça mudou de lugar, né? Uhum. E acho que esse é um dos princípios do mindset da agilidade, né? Quando fala que o time tem a capacidade de tomar decisão, né? Não é para fazer uma libertinagem, né? É pelo contrário, é ok, ó, sofra as consequências das decisões, positivas, negativas ou neutras. Essa que é o... É isso. E, obviamente, que é um experimento controlado. Sim. Ali eu pedi 2 semanas, um mês, né? Que era o tempo que... Você não vai deixando uma criança cair no penhasco, vamos dizer assim, né? Você gerencia. Uhum. E isso é o trabalho de coaching, basicamente, é isso? Exato. A gente viu, né? Aqui eu vou entrar num tema um pouco polêmico. Para mim não é nada polêmico, acho que é até uma verdade, mas a gente teve o baita boom aí do mundo ágil. Aí tem uma galera, enfim, que fala, o ágil morreu, não sei quem morreu. Eu brinco, né? O GMO morreu, o ágil morreu, o PMI morreu, o Lean morreu, o DAD morreu, todo mundo morreu. Mas na sua visão, o que aconteceu no mercado com a questão da agilidade, com os profissionais de agilidade, com o posicionamento de agilidade dentro da empresa? Morreu mesmo ou, na verdade, a gente alcançou o que a gente queria? Acho que você entendeu a pergunta. Sim, aí. sim. E é uma excelente pergunta e é um tema que eu gosto muito de falar. Por quê? Aproveitando polêmica, eu costumo dizer que o melhor e o pior da agilidade é o agilista. Por quê? No momento lá do boom, que todo mundo... faça aqui meu curso e ganhe 200 mil por mês. A profissão do futuro, todo mundo tem que ir para isso. O que a gente criou? A gente criou uma bolha enorme de pessoas com um conhecimento muito grande, mas sem musculatura para colocar isso na prática. Então, eu chego numa empresa, eu recém-formado, eu não sei o que fazer. Porque o mundo do curso, o mundo desenhado no curso é totalmente diferente do mundo real. E aí eu tento pegar aquele arcabouço técnico que eu aprendi e eu tento aplicar aquilo. Mas aquilo não corrobora, não é a mesma coisa que o mundo real. Eu preciso me adaptar, eu preciso mudar algumas coisas 5 minutos antes de começar. Eu não posso pegar um livro, botar debaixo do braço e achar que aquilo tem todas as respostas. Então, assim, a gente tem muitas pessoas, colocou muitas pessoas no mercado com um conhecimento técnico muito grande, mas não consegue aplicar. E assim, elas conseguem aplicar no mundo real, no mundo do curso, no mundo perfeito. Mas o mundo não é perfeito. É eita atrás de vixe. Sim. Tem a questão, obviamente, né, dos cursos e tudo mais. Eu tive uma percepção que pelo menos eu falo, né, minha percepção. Óbvio que teve uma grande mudança, como qualquer coisa acontece, vai acontecer com a IA, vai acontecer com o cloud, né? Você tem o Gartner já até desenhou pra gente, né, que é o hype cycle, né? Aí tem aquele pico, depois cai acho que é vale da desilusão, né? Depois entra em regime. Uma coisa que eu percebi que foi bem curiosa, e aí pelo menos a minha análise, não sei, até eventualmente sei comentar, eu acho que profissionais como eu, como você, que a gente se juntar aqui, né, na mesa, vamos dizer assim, mas algumas pessoas têm 20 a 30 empresas que foram transformadas, né? Até porque a gente trabalhava em consultoria e tudo mais, né? A gente ficou exposto a muitas empresas. Cara, eu acho que a gente conseguiu o que a gente queria como visão para agilidade. Porque hoje a agilidade não é mais um departamento, embora o que tenha. Você tem várias profissões que na hora
de você passar a fazer a contratação. Não precisa ser Scrum Master, não é isso, mas começa a pedir aquelas questões que, por algum motivo, e eu acho bem curioso, teve o boom da agilidade, mas teve um boom de coisas boas que precisavam ser feitas, que profissões que já existiam não faziam, né? Que não faziam. E aí essa galera, acho que eles começaram a perder o emprego para um monte de agilista. O que eu vi de gerente de uma determinada linha de negócio perder emprego, porque o cara chegava e falava, não, aqui não é assim e tal. 3 meses depois o cara perdeu o emprego. Aí essa galera que não é assim, foi para esses cursos, que não tá certo, tem que ir para cima mesmo. E aí quando você olha agora, é commodity. E aí, o que vai, na minha visão, o que vai continuar? Aí são aqueles agilistas que se formaram há 20 anos atrás, né? Que é muito ampla a agilidade, né? Não tem faculdade? Eu não sei, eu não tem faculdade de agilidade, né? Alguém deve ter inventado. Deve ter inventado. Sim, mas não é o conceito. Né? Uhum. Enfim, desculpa, é que fico feliz porque acho que essa temática não é tão simples de conversar normalmente. Eu não consigo conversar isso toda hora. Peço desculpa se eu me alonguei ou ficou off-topic. Mas isso faz parte da sua cenário. Você pensa assim, às vezes você olha, você fala, cara, ok, tá caminhando, agora estamos no estágio agora de regime, não sei. Tem algum comentário em relação a isso? Tem um ponto bastante interessante, que a agilidade, ela iniciou em tecnologia, certo? Resolveu ali alguns problemas do desenvolvimento de software. O que a gente precisa agora, e o movimento que está acontecendo agora, e o meu movimento dentro do PicPay, inclusive, é olhar para um espectro maior. Hoje, por exemplo, eu não estou mais dentro de tecnologia, eu estou junto com pessoas de negócio. De novo, aprendendo pra caramba, com pessoas que eu admiro, tem coisas assim que, em alguns momentos que eu fico olhando, não estou entendendo isso daí, deixa eu pegar meu celular e fazer uma pesquisa aqui, mas esse movimento de não é só sobre tecnologia, mas é sobre você entender como a empresa ganha dinheiro, como a empresa gasta dinheiro, quem é o cliente da empresa, o que o cliente precisa, quais são as coisas ali que a empresa pode ajudar aquele cliente, porque também tem aquele ponto de quero resolver tudo. Não, você não vai resolver tudo, você não vai ser bom em tudo. Aceita isso daí porque não vai. Então pega o teu core e busca ser muito bom nisso. Então fazer essa triangulação e fazer isso com a pegada de agilidade é muito bacana. Indo nessa linha, quem nasceu primeiro? A transformação digital ou a transformação ágil? Na sua opinião? É uma pergunta difícil. Talvez sejam coisas um pouco paralelas. Por quê? A gente teve lá um processo de inconformismo com o desenvolvimento de software à medida que o digital, as pessoas começaram a usar as coisas, foi crescendo. Então, andaram meio que em paralelo e, num momento, se juntaram, se confundiram, se separaram, se uniram de novo. Aí eu juro que a última pergunta mais curiosa, assim, na sua visão, um agile coach, ele deveria ser um cara que ensinaria alguém a desenvolver produto? Depende. É uma excelente pergunta. Depende de aonde que está essa pessoa, esse agile coach. Por que eu digo isso? A gente falou há pouco que a maioria das empresas, a área de tecnologia, que contratou o agile coach, certo? Começou por causa do Flood, né? Era muito projeto, tinha que entregar, mão de obra limitada e muita demanda. Isso. Como que eu ganho otimização? Exato. Era eficiência, né? E nessa mesma empresa, eu tenho tecnologia, a área de tecnologia e a área de produtos. Então, eu venho aqui de tecnologia e vou querer ensinar para outra área. Isso dá uma bagunçada aqui, dá uma resistência. Do tipo, ele já está tirando emprego de um monte de gente aqui, ó. Dentro de tecnologia, vai querer tirar o meu. Não vai. Então, essa resistência pode ser um dos motivos que algumas transformações não funcionaram. Outro ponto. Então, transformações ágeis ou digitais?
Você entende? Eu Transforma- tô te provocando. Transformações ágeis. Ok. Porque a maioria das pessoas fala, vamos colocar agilidade na empresa como um todo. E aí fala de digital, não fala de ágil. Uhum. Por isso que eu tô insistindo na pergunta. Uhum. Eu já estive numa empresa, a gente trabalhando, o CIO me botou na mesa, assim, na sala, e falou assim, Rodrigo, você precisa me ajudar. Estou sendo cobrado aqui. Eu falei, tá, o que está sendo cobrado? Coloca aqui, vamos organizar, a gente vai dar o jeito. Ele falou assim, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu falei, legal, entendi, tamo junto, né? Tô vestindo a camisa, mas isso que você tá me falando é transformação digital, é rever o portfólio e produto da empresa. Você me contratou para transformação ágil, que é revisar todo e reorganizar os processos, as pessoas, os papéis, o modelo, o fluxo de trabalho, de entrega, do que for demandado. Uhum. Aí ele abriu o olho assim para mim, assim, tipo... Eu falei, Percebe eu que vou uma te ajudar. coisa Sim, mas se confunde com a que outra? confundiu, né? Uhum, Eu uhum. acho que isso confundiu demais. Sim, sim. E aí foi aí que o que você falou, né? O bom é o agilista, não. É que o agilista, acho que na minha visão, virou um amorfo, né? Ele começou a virar igual um líquido. Ele tinha qualquer forma, qualquer lugar que uma pessoa não sabia fazer o trampo dela e que precisava de alguma técnica, algum passo a passo, algo para levar. Aí sim, a eficiência, o processo, ele começou a tomar aquele lugar. Aí um mundo prescritivo, sem informação, galera não lê, galera não estuda. Isso. Aí o agilista olhava e falava assim, ó, opa, tem oportunidade. Quando eu entrei no ecossistema, né, a gente estava falando de um valor em torno de R$6.000 por mês. Isso chegou a 25. Deu um baita de um Huawei no mercado, né? Sim, sim. Eu acho bom, cara. Enfim, é bom. Foi como a transformação aconteceu. Não sofro por causa disso. Sim. E teve outro ponto também, que o agilista falava que ia fazer uma transformação cultural na empresa inteira. Ixi. Não. Mas é porque alguém ouvia, né? Era falta de sensibilidade de quem ouvia também, né? E aí tinha o RH. O RH se sentia doído, porque eu estudei para fazer isso. Eu estudei para falar de cultura, para falar... Como é que você vem aqui? Eu já quase apanhei de um diretor de RH uma vez. E olha que não tinha culpa no cartório. E olha que curioso. Começou na tecnologia que você comentou, né? O passo seguinte, as empresas vão para geralmente negócio, depois vai para o RH. Você vê os grandes bancos. A galera de agilidade está na área de gente e gestão. Olha que curioso. Eu ainda acho... Estou me empolgando aqui, tá? Eu ainda acho que o próximo passo as áreas de agilidade, elas vão estar diretamente conectadas na liderança máxima da empresa. Porque mesmo o RH ainda não tem isenção completa na questão da agilidade. Não tem. Como você vê essa tendência? Você acha que é irrelevante isso? Você acha que tem algum valor? Conta um pouquinho, o que você acha do posicionamento? Então, você é responsável por transformações ágeis, né? Há alguns anos já, né? Você viu essas jornadas acontecer? Você acha que tem algum lugar certo? Ou tem a questão de adaptação? Enfim, conta um pouquinho. Eu diria até que pela história das pessoas, como elas funcionam, se você está ligado a um executivo da tua empresa, eu costumo dizer outra coisa, né? Quando você chega num lugar, a forma como você vai ser recepcionado depende de quem te apresentou para as pessoas que estão ali. Então, se eu fui apresentado para as pessoas da empresa por um executivo, as pessoas vão me olhar de uma forma. Se eu for apresentado para essas mesmas pessoas por um CTO, vai ser diferente. Então, assim, eu acredito muito nisso que você disse, de precisamos estar o mais acima da cadeia alimentar possível da empresa. E por quê? Uma escada se lava de cima para baixo. Então, a primeira pessoa que você tem que educar é o executivo lá em cima. Essa frase foi muito boa. Tem um corte montado aí. A escada se lava de cima para baixo. Muito interessante. A gente até ouvia lá atrás, eu via no meu treinamento que vamos começar aqui embaixo, a gente vai subindo. Tinha muito essa discussão, né? Se era top-down ou bottom-up. Uhum. Né? Vai acontecer?
Pode acontecer, mas tem muita iniciativa que se perde ali. Os casos que eu vivenciei, onde eu senti que falou assim, pô, a gente podia ter ido mais, foi nessa quizumba aí do tipo, não tinha tanto suporte da liderança, o RH tava assim meio puto porque não colocava GMO, gestão de mudança, e a gente colocava, então... E aí, pô, vamos fazer aqui de baixo para cima, aí pegou no meio, que era o middle management, né? Aí era o cara que falou assim, isso aí pra quê? Eu faço isso há 20 anos. Isso. Aí E aí você vira custo. Cara, eu cheguei a olhar para pessoas assim, sabotadores mesmo. Eu falei assim, eu preciso da sua ajuda pra gente fazer isso. Porque se a gente não fizer, a gente vai ter muito desafio. E corre o risco de eu fazer a transformação e você não. Cheguei a falar. Enfim. Tem um momento aqui, eu queria agradecer, eu conheci muito da sua história e da parte, detalhes mais quase íntimos, vamos dizer assim. Tem um momento aqui que a gente começa um game. O que é esse game? Dentro do mundo, tem até a ver com essa confusão aí que eu falei do agilidade digital, né? A gente escolhe até a aba digital aqui, né? Que eu acho que é isso mesmo, né? As coisas fazem sentido na composição, não na briga, né? Vão sair temas aleatórios aqui. Não tem nenhuma surpresinha, mas são temas que provavelmente, se você não lida hoje, com certeza tem um ponto de vista ou em algum momento você tem uma percepção e uma vivência. A gente debate só um pouquinho e vamos ver se a gente consegue explorar uns 5 itens aí, alguma coisa assim. Pode ser? Roger, vamos ver o que vai sair de surpresa aí. Arquitetura corporativa e tecnologia. Desenvolvimento de arquitetura tecnológica escalável integrada. Você lidera transformações, tá no meio dos sistemas, tem a questão da agilidade e outros itens que você colocou na bagagem, né, ao longo dos 30 anos. Como que você vê a importância da arquitetura corporativa e tecnologia para permitir as empresas, de fato, a terem um desenvolvimento maior nessa área digital, quase hiperdigital? Qual a importância de como as coisas estão feitas para dar essa fluidez ou o dinamismo ou a potência que as empresas precisam hoje em dia? Eu diria que isso é um ponto primordial para você atender bem o seu cliente. E em que sentido? Você já foi num lugar passar o seu cartão e o seu cartão não passou? Já aconteceu. E em duas formas. Uma que a máquina estava quebrada e outra que não tinha dinheiro. Tava processando, era meia-noite, não passava. Eu já passei vergonha. Eu sou uma criatura de hábitos, tá? Então todo domingo de manhã eu vou na feira comprar pastel. Eu já passei vergonha na barraca de pastel. Porque o banco que eu estava usando caiu. Ficou fora. E assim, eu pensei, primeira coisa, você pensa em você, né? Poxa, eu tô errado, eu tô sem dinheiro. Será que eu gastei todo o meu dinheiro? Ou tiraram, roubaram. Roubaram meu dinheiro. Não, o banco tava fora. Então, assim, você tem que pensar muito no quanto você quer crescer. Quantas pessoas você quer atender? Para poder a sua arquitetura te dar suporte para isso. Então, não adianta você querer fazer a solução mais econômica para fazer um lançamento logo se a tua aplicação não se sustenta. Ao longo de principalmente empresas maiores, né? Vamos dizer assim, de empresas médias a grandes, a gente começa a ter um conflito entre, por exemplo, a questão da experiência do cliente, o alinhamento de OKR e tudo mais, com questões de que aquele time, colocando uma premissa aqui, que 99,9% dos projetos de uma empresa tem tecnologia envolvida. Essa galera acaba mexendo num sistema. Pô, mas esses sistemas estão em diversos pontos. Um mesmo sistema tocando 3, 4 unidades de negócio, épicos e tudo mais. Fazer essa quebra, essa separação, é um must, né? Um must have lá? Ou isso pode ser feito por partes? Como que você vê essa necessidade de transformação de um legado para levar agilidade ou para levar melhor eficiência no consumo de esforços em projetos, por exemplo? Legal. Tem um ponto que é bastante interessante, que eu tenho feito nos últimos anos. A gente chega numa empresa e qual que é a prioridade dela? Lançar feature. Todo mundo ama feature, né? Todo mundo ama feature.
o que eu tenho trabalhado, inclusive como gestor de portfólio? A gente tem que ter uma escala de importância nesse negócio aqui. Feature não é, talvez, a nossa maior importância. Lançar coisas novas é importante porque eu preciso crescer. Mas ter um bom nome no mercado é mais importante. Porque a propaganda boca a boca é mais importante do que qualquer coisa. Então, assim, sempre que alguém me fala assim, eu estou com um desafio aqui no meu roadmap, no meu portfólio, como que você prioriza as coisas? Eu lanço feature. Olha primeiro para a tecnologia. Se você é uma empresa regulada, olha para regulatórios, porque você vai levar multa se você não atender alguma coisa. Mas tenha um olhar bastante cuidadoso para a tecnologia. Então, talvez em algum momento aquela empresa tenha que segurar um pouquinho, preciso lançar features para poder crescer a sua estrutura, a sua tecnologia, para aí sim poder lançar features. Features que vão ser muito boas, vão trazer dinheiro e que não vão derrubar a aplicação. Show. Vamos descobrir qual que é o próximo item que tem pra gente? Parcerias e ecossistemas digitais. A gente está no... no passado, tinha uma questão muito relacionada à propriedade, né? As empresas queriam fazer tudo, eu faço sozinho. Aí quando você vê, você tinha empresa num ramo virando quase 8 empresas de outro. E ok, pode acontecer também. Mas tinha muito aquela questão do fazer tudo em casa, né? Aí você sai do mundo da propriedade para o mundo da composição. E aí hoje a gente ouve muito a questão da collab, né? Nos processos de transformação que você vem fazendo ao longo da sua jornada, ou que você vê acontecendo como tendência de mercado, essa tendência de parcerias e collabs vai aumentar? Elas são situacionais? Como que você pondera entre fazer uma collab e desenvolver algo próprio? Isso toca um pouco um ponto que a gente falou um pouco mais cedo, que eu não vou ser bom em tudo. E eu preciso aceitar isso, que eu não vou ser bom em tudo. E é aí que entra a colaboração, parcerias e tudo mais. É aí que eu começo a abrir a possibilidade de outras empresas me apoiarem. E aí todo mundo se ajuda. Então, assim, eu acho que é um movimento que tem acontecido no mercado há algum tempo aí e só vai se intensificar. Por quê? Sempre a gente tem que olhar para os nossos pontos fortes. Não se enganar achando que a gente vai ser bom em tudo, que a gente vai saber fazer tudo. Você pode até fazer aquilo, mas o mercado é maluco, o mercado é muito rápido, é muito dinâmico e você precisa atender isso de uma certa forma. Como é que você faz isso? Com uma parceria. Quando você falou essa questão do dinâmico é rápido, me lembrou, veio uma palavra aqui na minha cabeça, né, que é o on demand, né? Tem demanda, tem um propósito, aí executa, depois segue, né? Não precisa durar para a vida inteira, né? Exato. E esse é um ponto bastante importante. Essa relação ela não precisa durar a vida inteira. No produto, ele tem um ciclo de vida maior, mas em algum momento ele pode morrer e está tudo bem. Mas é importante essa questão de preciso fazer um lançamento. Meu lançamento rápido não é eu matar o desenvolvedor trabalhando 24/7 para fazer aquilo ali. Quem pode me ajudar? Ajuda, depois você faz uma transição, né? Isso. Ok. Show de bola. Eu gosto muito desse ponto, é como você falou. Eu acho que você usou o termo tempo de lançamento, a velocidade, ok, se esse é o marco, então faça as collabs, né? Faça as parcerias. Depois, eventualmente, é até bom para fazer inovação, né? Imagina. Isso. Uhum. Vamos ver o que tem de item de descoberta aqui pra gente. Tecnologias emergentes. O mundo hoje nem vou falar de IA ainda, tá? Mas, enfim, tinha realidade aumentada, internet das coisas, é um monte de sopa de letrinhas que obviamente, interferem, né? Por exemplo, numa priorização, no desenho de um produto. Como que você percebe a capacidade de reação ou, né, a gente gosta da palavra adaptação, né? Como que você vê as empresas, como que elas se adaptam dentro dos roadmap dos seus produtos, né, dentro do portfólio, com a questão dessas novas tecnologias que surgem? Como ponderar entre algo que, não é só tecnologia, mas faz sentido?
Como que é, como você vê o mercado reagindo, ou que experiências que você teve em relação a as tecnologias aí? Eu acho que tem algumas camadas aí nesse ponto. É, me parece que a gente tem muito aquela coisa do isso está na moda. Inteligência artificial está na moda. Então eu preciso usar a inteligência artificial. Meu time sabe fazer isso? Não. Então bota o pessoal para aprender. Vai demorar para caramba, porque vão ter que aprender, vão ter que desenvolver alguma coisa, vão ter que fazer estudo e tudo mais. Teve um tempo atrás que a realidade aumentada estava... Né, meio que surgiu. Era tudo. Eu me lembro de um aplicativo de banco que eu entrei que tinha um negócio de realidade aumentada. Mas o que eu vou fazer com isso? Aqui, de repente, era um negócio assim, muito estranho. Do tipo, vejo o bonequinho aqui se mexendo, pra quê? Isso ia me trazer mais dinheiro? Não ia. Isso ia pagar minha conta? Não ia. Era só uma diversão ali que eu estava fazendo para o cliente. Mas esse é o propósito do meu aplicativo? Não. Então por que eu vou fazer? Porque é moda? Não. Imagina o quanto de dinheiro que não vai, né, para fazer uma brincadeira dessa. Você gasta um dinheirão. Essa acho que é uma reação importante corporativa, né? Sim, sim. Quando você quer ser early adopter versus neutralizar, né? Uhum. E assim, zero crise de você investir em alguma coisa que está sendo criada, está emergindo ali. Zero crise. Mas desde que você estude por que você está fazendo aquilo. Eu mais ou menos no ano ali de 2017, 2018, eu lembro que para muda da tecnologia, né, começou a ter aquele... Igual os frameworks de agilidade, começou a ter um monte de framework de desenvolvimento, principalmente front-end. Aí tinha lá um que chamava Ionic. Tem que ir Ionic. Eu falei, meu Deus, essa merda vai dar... Aí falou, vamos lá então. Aí no meio do caminho, um monte de problema, não funcionavam as coisas óbvias que teriam que funcionar no framework, não funcionava. Aí eu me meti, aí eu falei assim, não, cara, deve ter algo. Aí o menino falou assim, então, ó, semana que vem vai lançar o Ionic 2, cara, que tem tudo isso daí que você tá falando. Eu falei, porra, acho que embarcamos um risco de algo que não era pronto, né? Pode dar um gasto grande, viu? Esse acho que é uma... E dá um gasto grande, desmotiva as pessoas. Motiva, né? Porque você está fazendo um negócio que não vai funcionar, não vai ter engajamento do teu cliente e depois você vai fazer um projeto para tirar isso daí e botar outra coisa. Se a gente pegar e falar assim, por exemplo, ó, arquitetura corporativa, parcerias e não sei o quê, tomar cuidado tomar cuidado não, fazer o uso adequado de tecnologias emergentes e tudo mais. Numa sensação sua, se eu pedisse, eu vou fazer a pergunta para você. Quantos por cento você acha que uma empresa pode economizar removendo itens do portfólio de projetos ou de demandas que por algum motivo são ofensores ou que não usam de forma inteligente esses sistemas? Quantos por cento você acha que dá para uma empresa falar assim, ó, tira agora? Eu não sei te dizer um percentual, mas é uma coisa considerável. É uma coisa bastante considerável. 10, 20, 30, 40, 50, o que você acha? Uns 30, eu chutaria uns 30%. Esse é o número que eu tenho na minha cabeça, né? Acho que se a gente for... Enfim, escolhe uma empresa, qual que for. Se a gente explicar, né? Igual você falou, não, deixa eu explicar, adaptar. E pedir para as mesmas pessoas que colocaram, falar, agora vocês vão tirar o que não faz sentido aqui nessas condições. 30% do portfólio... Eu brinco que é o abraço de urso. Você dá o abraço de urso assim, ó, chacoalha. Cara, 30% cai, cara. Muito curioso. Uma pergunta que eu faço... É muito dinheiro. É muito dinheiro. É por isso que eu tô falando. É muito dinheiro que as empresas... Imagina um banco gigantesco, um varejista gigantesco, 30% do quanto que não é isso? Sim, sim. Uma pergunta que eu sempre faço é... As pessoas, elas vêm com uma paixão me explicar as coisas, não, porque eu estou usando isso daqui, não sei o que e tal, mas por que você está usando isso? Why, né? Perguntinha, né? Por quê, né? Não, porque o mercado está usando. Não. Não interessa o mercado, porque a gente está usando aqui. Que vantagem a gente está tirando disso? O que isso está trazendo de dinheiro ou está nos fazendo economizar dinheiro? O Elon Musk lá, ele usou uma frase que eu nunca tinha... Ele usou uma frase que eu falei, puta frase óbvia. Mas é óbvia depois de dita, né? E geralmente... O dito precisa ser óbvio. E geralmente por pessoas que têm um pensamento fora da caixa, enfim.
acredito que ele tem um pouquinho disso, né? Mas ele falou assim, ó, mais do que otimizar alguma coisa, ele pensa sempre quais são os 10% de coisas que ele tem que parar de fazer. Assim, não é tipo otimizar, é parar de fazer e quais os 10% de coisa que ele tem que passar a fazer. Puta, achei super simples a explicação dele. Porque o cara falou, como que você faz para ter as empresas, não sei o que lá? Ele falou, olha, eu não tento ficar fazendo muita coisa, eu tento tirar 10% de coisas que não é para fazer e colocar 10% de coisas que a gente não está fazendo. Em regime, né? Aparentemente é um pensamento agilista, né? Sim, e a gente tem um pouco de apego às coisas que a gente estava fazendo e não, eu preciso continuar fazendo isso daqui porque é um investimento que a gente fez lá atrás, mas não está funcionando, não vai trazer retorno. Vamos parar de fazer. Essa é uma outra coisa. Um projeto ruim dura a profundidade do bolso do sponsor, né? Vamos para o próximo item. Orçamentos e investimentos. Eu juro que eu pensei que eu falei assim, nossa, podia sair algo nessa linha. A gente está falando de portfólio, pô, é um dos temas aí que você, né, atua. A gente falou de 30% o cheiro, né? Que você falou um número que eu acho que é uma referência, é o mato alto, né? Você não tem nada, corta lá, 30% vai embora. Só que entra num tema que é o orçamento e linhas de investimento, que por vezes é um desafio também para quem tem um mindset de melhoria contínua, respostas rápidas, uma organização diferente dos times de entrega, seja em tribo, comunidade, trem, barco, não importa o nome. Você vê as empresas hoje preparadas, ou em que maturidade você enxerga as empresas hoje na relação do tipo de gestão do orçamento dos investimentos versus esse mindset, essa cultura do fail fast, atuação como uma venture capital dentro da empresa, inovação. Como que você vê isso daí? Eu diria que a maioria das empresas, elas sabem o que estão fazendo, elas olham para o orçamento para investimento, só que isso fica aqui em cima, no topo da escada. Isso não desce. Então, o que eu quero dizer? Eu sei quanto eu tenho que ter de lucro no final do ano. Tá, mas como é que você desenvolve, cascateia isso para o seu produto? Quanto que cada produto tem que alcançar de objetivo e tudo mais? Muitas empresas não fazem isso. Se você vai num time, por exemplo, chega numa pessoa de produto e fala, quanto custa teu time? Você sabe? Você deveria saber. Você já chegou no break-even do seu produto? Você deveria saber. Meu produto tem muitos bugs, tem muitos incidentes. Você é tech manager, você sabe quanto custa um bug? Então, essa questão de orçamento ela é muito importante, mas ela precisa percorrer todos os andares da escada. Agora eu vou te pôr num corner. Tá preparado? Tem essa questão de orçamento. O CFO manja plenamente. Reporte Basileia, CVM, tá tudo certinho. Aí você fala que o time, né, por vezes não tem essa visão. A gente já falou um pouco da cultura, né? Aí vem o ponto. É por isso que as empresas no Brasil não conseguem implementar o OKR? Conta um pouco aí. Por que você respondeu assim com um sorriso curioso? O OKR, ele acaba sendo uma coisa completamente fantasiosa. Por quê? Eu tento chegar naquele número que está lá em cima. De alguma forma, de algum jeito. Mas eu não considero, não tenho maturidade para saber qual é o meu custo. Eu só conto, por exemplo, no OKR. Eu quero ter um aumento de 300 milhões de receita. Tá, mas não é só a receita que você tem que contar. E o teu custo? Para onde que ele vai? Não, mas eu só estou olhando para a receita aqui, o dinheiro que entra. Tá, mas o que sai? Não é uma conta que tem que bater? Se a gente conseguir um aumento de 300 milhões, mas gastou 400, você atingiu o seu objetivo? Você vai ganhar bônus por causa disso? A minha provocação, além desse ponto,
Na questão cultural. Tem dois modelos. Vamos fazer e ver se chega lá. E a outra é, vamos fazer o que precisa para chegar lá. O mindset, a cultura corporativa e brasileira tradicional conflita com essa visão de OKR, onde você põe a meta? Totalmente, totalmente. Como que você lidera nesse ambiente? Como que você passa para os seus líderes gerenciar as pessoas? Porque o CFO quer a meta e o profissional quer ter um ambiente com mais tranquilidade. Como que faz para fazer essas duas conversarem? Eu acredito muito em metas desafiadoras, porém viáveis. Ok. E o que eu quero dizer com isso? Vamos vamos dobrar o nosso lucro desse ano no ano que vem. Baseado no quê? O teu histórico dos anos anteriores, você dobrou todo ano? Ou seja, o desenho também tem uma provocação. O desenho tem a provocação, não pode Ok. ser uma coisa das vozes da minha cabeça. Ok. Do Excel, né? Botei no Excel. Botei no Excel, achou legal aqui, vamos dobrar. Conta mais, achei bem interessante esse tema. Então você tem que construir uma história, porque, de novo, você está ali com pessoas que você precisa motivar. E como é que você motiva uma pessoa a falar assim, a gente simplesmente tem que dobrar a nossa receita. Tá, mas como que a gente vai fazer isso? Constrói uma história. O que está por trás desse dobro? Isso é uma coisa fantasiosa, uma coisa que saiu da minha cabeça, é uma coisa que... Como que você me explica? Da onde saiu esse número? Eu vi uma personalidade uma vez falando que ele não cobrava o OKR, ele sequer levava o OKR para os times. O que eles, vamos falar, cobravam dos times eram hábitos, porque era algo que o time tinha condição de literalmente vivenciar. Você já pensou algo nessa linha? Você considerou... Você acha que isso pode fazer um sentido? Ou seja, cria uma cultura com algum hábito, que esse hábito vai te levar ao resultado e depois você soma? Porque tem um meio termo, né? Uhum. Porque se você descer lá com a meta, pus aqui, vai te lembrar o sincericídio. Se você deixar aqui, não, vamos trabalhando aí e ver se vai dar certo, não vai dar certo. Onde que está vamos dizer assim, você como um especialista, que dica que você daria para quem está vivenciando isso, sendo que acho que 80% vivencia? A gente precisa... uma coisa que a gente precisa quebrar é times de tecnologia versus time de produto versus time de negócio. É tudo uma coisa só. Por que eu digo que é uma coisa só? Se eu for pensar em hábitos, aí sim eu consigo trabalhar aqui. O time de tecnologia tem que ter esses hábitos, tem que ter essas coisas aqui, mas eles precisam estar descolados do resultado, porque é uma coisa que ele não toca. Do tipo, porque eu, desenvolvedor você chegar pro desenvolvedor, o desenvolvedor fala, cara, eu tô codando pra caramba, adicionei não sei quantos mil pontos de função, desculpa a brincadeira, né? Ele vai fazer assim, ó. Né? Ele vai... Cara, isso não é um problema meu, eu sou o melhor desenvolvedor. É difícil. Aí, enfim. Exato. Esse é o ponto. Esse é um hábito. Aí você falou, aí coloca todo mundo junto, né? Coloca todo mundo junto. E aí, com o tempo, isso também não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Ok. Mas as pessoas elas vão entendendo um pouquinho de que ações eu preciso fazer. Algumas ações eu não vou tocar diretamente. Eu, desenvolvedor, não vou falar com o marketing para fazer alguma coisa, mas o meu time, que é composto de pessoas de negócio, produtos e tecnologia, precisa perseguir aquele objetivo. Acho que se a gente colocar aqui a personalidade ou a influencer X fazendo um merchan, talvez dê um boom aqui, vou dar uma sugestão. Aí você tira um pouco dessa coisa de só hábitos e eu começo a criar pessoas em toda a minha estrutura com atitude de dono. Isso eu achei muito interessante. Ou seja um desenvolvedor, seja do área de negócio, seja um do marketing, começa a despertar esse senso de dono. Né? A partir do momento que eu conheço os meus objetivos, conheço o que precisa ser feito, entendo um pouco de negócio também, não estou só afundado ali dentro do meu código, como eu queria ser no começo da minha carreira.
Como era bom, né? Só dependia, né? Enfim. Mas, e aí você começa a criar isso aos poucos. O bônus tem que estar atrelado ao OKR, na sua opinião? Não. Vamos ver o próximo item. Não, é uma opinião. Vamos ver um próximo item. Data Analytics Insights. Acho que dentro do contexto aqui da nossa conversa, acho que você comentou um pouco uma coisa que me chamou a atenção, né? Foi bem recente agora na nossa conversa. É legal, pô, tu quer dobrar a meta. Legal, baseado no quê, né? A gente tem muito que deriva dessa tema, né? Data Analytics Insights, o conceito do Data Driven, que é tomada de decisão, né? Enfim, o CMM já tinha, né? Acho que era o nível 4, o 3 e o 4 é baseado em dados e tal. Isso é um outro tema que requer maturidade das empresas. A gente não vai ter, acho que as empresas não têm isso fácil, normalmente, né? É um trabalho. Qual que é como trabalhar essa questão do data driven em um ambiente, por exemplo, que às vezes os dados não estão disponíveis? Até que ponto que eu preciso iluminar esse túnel para tomar uma decisão? Ou é 0-1, tipo, não sou data driven, só vou ir bem quando for perfeito e tiver um Power BI funcionando. Esse ponto é bastante interessante porque eu sou o doido do indicador. Eu gosto muito de indicadores. Em todos os níveis. No nível do time, no nível tático, no nível estratégico. A gente precisa ter números para dizer para onde a gente está indo. Porque senão você não sabe para onde está indo. Não sabe quanto você está crescendo, não sabe qual o seu lucro, qual o seu prejuízo, se você está tendo algum tipo de desafio. Você precisa ter números. Eu sempre que eu posso, em todo lugar onde eu estou, levo muitos números. Ou pelo menos, não que eu leve muitos números, mas eu estudo muitos números. Para poder tomar a decisão aí, né? Show. Vamos encarar um último? Vamos. E aí a gente entra no final do nosso episódio aí. Pode ser? Pode. O Employee Experience. A gente, assim, é inegável, né? Nós como pessoas temos que considerar respeitar, né, os cenários diversos e que pelo menos, né, do trabalho tenha uma experiência legal, né? Afinal, passamos 8, 10, às vezes mais horas por dia nisso. Mas também é um tema com bastante desafio. Dentro de um cenário esse de meta, OKR, aí tem analytics, parceria para cá, incerteza, é muita incerteza, né? Então a gente cobra muito certeza. A liderança não dá certeza de nada, mas quem disse que eles têm? Como que eles vão dar o que eles não têm, né? É uma descoberta. Mas aí entra uma questão do employee experience, cada vez mais importante. Acho que é um tema está na pauta aí de toda a liderança. Dentro de um processo de transformação, numa liderança, no coach, na parte do, né, que você faz um chief of staff, né, uma das atribuições que você coloca, tem RH, tem um monte de gente em volta disso. Como que se constrói uma experiência de colaborador? Como que você age quando a situação não é tão simples, porque é aí que gera um problema? Qual é a importância dessa disciplina ou desse tema estratégico aí dentro das empresas e no seu dia a dia? Legal. Um dos primeiros artigos que eu escrevi na minha carreira, deve ter sido lá por 2012, ele se chamava Pessoas Felizes Trabalham em Empresas de Sucesso. E quando eu conheci a agilidade, eu comecei a acreditar cada vez mais nisso daí. E a experiência do colaborador, ela começa antes do colaborador entrar dentro da empresa. Começa com o processo de seleção. Sabe aquela moça do RH toda simpática que você não sabe de onde ela conseguiu o seu telefone? Ela, oi, tem uma vaga aqui que é muito a sua cara. E aí ela te faz 2 ou 3 perguntas e depois ela desaparece. Essa empresa para mim não... Se eu for para essa empresa, ela não vai me brilhar os olhos. Se eu receber uma proposta dessa empresa, não vai me brilhar os olhos. Também como as pessoas se posicionam numa entrevista. Por exemplo, alguns bons anos atrás, eu fiz uma entrevista numa empresa, numa grande empresa, onde a primeira coisa que a pessoa falou foi assim, aqui nós só trabalhamos com os melhores, se você está entre nós, você é o melhor. Quase que eu falei para ele, então, muito obrigado, porque eu não tenho pretensão nenhuma de ser o melhor.
isso me soou muito arrogante. Então, se eu for trabalhar com essas pessoas, eu não vou me sentir bem, porque elas já trouxeram um ponto de arrogância. Então, começa aí. Depois, meu processo de onboarding, isso é muito importante. Como que você recebe aquelas pessoas novas que estão chegando ali com histórias diferentes, com momentos de vida diferentes, com bagagens diferentes. No C6 Bank, onde eu tive um time de agilidade consideravelmente grande, eu fazia questão de fazer o onboarding de todas as pessoas que entravam no meu time. Todas. Sejam funcionários ou consultores. E o onboarding era exatamente o mesmo. Ah, mas você devia se preocupar com outras coisas, deixar seu time fazer o onboarding. Não, eu quero que eles ouçam a história vinda de mim. E eu contava, assim, podia parecer muito bobagem, eu falar para um terceiro a história do banco, como que ele foi criado, quais eram os valores. Não, isso era muito importante. Você fazia não só um onboarding, vamos dizer assim, da tua área, você fazia um onboarding corporativo. Sim, sim. Isso é bem raro, né? Eu não me lembro de ter presenciado ou ter feito. Muito interessante. Eu investi uma manhã inteira nesse onboarding. É um investimento de tempo. E muitas pessoas falavam, você não precisa fazer isso, mas eu quero. Eu quero que as pessoas que vêm trabalhar aqui primeiro conheçam a nossa história. Eu quero que as pessoas, elas achem isso muito bacana e queiram cada vez mais nos ajudar. E aí, depois, quando a pessoa está trabalhando ali, tem vários outros desdobramentos, né? Se ela tem uma máquina ruim, né? Se o meu suporte não suporta a pessoa, se o meu RH não é aquele que está junto, que está sempre se preocupando ali com as pessoas, cara, é muito interessante. Acho que daria um podcast inteiro só desse tema. Não, cada quadradinho desse é um tema. Última pergunta aí do tema, né? E acho que até da nossa conversa toda. Ó, a experiência do colaborador é uma função exclusivamente da liderança da empresa ou é uma função também do colaborador? De todo mundo. É uma coisa de todo mundo, puxada pelo líder. Porque o líder, a partir do momento que ele recebe bem aquela pessoa, ele pode chegar em alguém do time e falar assim, eu preciso que você ajude essa pessoa que está chegando aqui, ajude ele a configurar a máquina, pedir os acessos e tudo mais. E eu acho que é muito importante você fazer isso, porque um dia você vai estar fazendo isso no meu lugar. Você vai estar sentado na minha cadeira. Então é uma forma também de você evoluir as pessoas que estão sob a sua liderança. Curioso que, conforme você falou aqui, começou a vir na minha cabeça algo que aconteceu há basicamente 90 minutos atrás, 85 minutos atrás talvez, quando você falou dos professores da FATEC, da inspiração, né? Meio que, ao meu ver aqui, fecha um pouco aí. Messi, dá para ver que, como você mesmo falou, né? Acho que cada tema desse aqui dá para fazer tese de mestrado, doutorado, pós-doutorado, e tem um monte de espaços aí, de coisas bem legais para discutir. Mas eu queria muito agradecer a sua vinda aqui e compartilhar um pouco da sua história, as visões desses temas assim que por vezes são complicados. Acho que são temas que talvez tenham mais incertezas e descobertas do que certezas, né? Então, muito legal ouvir seus pontos de vista. Peço desculpa já adiantado de ter falado muita coisa aqui, mas acho que é uma temática que eu gosto e fico feliz de receber. Acho que um dos motivos também do Movencast, além de passar a experiência, apresentar pessoas que você contar um pouco da história, de que é uma história real, né? Não nascer beijo de ouro, não foi dada, não foi sorte, nada, você foi criando, é fazer um network. E para mim que sempre ouvi aqui, sem entrar em muitos detalhes, mas o seu nome do outro lado, ver você aqui na mesa aqui é bem interessante. E como eu falei quando a gente se conheceu, né, se apresentou aqui, é muito legal que eu sempre soube o seu nome, o que você faz, como que tá, por onde anda, mas ser te conhecida, porque acho que sua reputação ao longo desses 30 anos vai indo na frente, então muito grato, muito feliz mesmo, assim, acho que foi um papo bem legal.
momentos de filosofia, mas eu saí bem feliz aqui com coisas para pensar. Eu queria te agradecer mesmo a visita aqui. Que bom. Eu aqui agradeço a oportunidade. Só não peça desculpas pelas suas falas, porque elas são necessárias e é uma troca. O que a gente teve aqui foi uma troca. Não foi o holofote no Marcelo ou o holofote no Rodrigo, em quem quer que seja. Foi uma troca. Então, seja mais gentil com você mesmo. Tamo junto. E deixa eu te falar, quem quiser conhecer um pouco mais, te conectar, fazer conexões, trocar um papo contigo, quem quiser, por exemplo, lá no PicPay, conhecer um pouco mais, quiser se registrar lá para trabalhar no time contigo, como é que ele pode fazer? Dá uma dica aí para a galera. E também, se você tiver alguma dica de tudo que a gente falou, de todas as competências que você foi desenvolvendo, algo que você vê que, pô, cara, acho que daqui para frente pense nisso que pode ajudar. E aí, quem sabe, se pelo menos uma pessoa assistir e curtir e der algum impacto, acho que a missão aqui está cumprida. Boa. Bom, o PicPay sempre tem vagas, então procurem ali o site de carreiras do PicPay. Sempre existem muitas vagas, mas como o PicPay é uma empresa descentralizada ou organizada por BUs, a gente não tem a visibilidade de todas as vagas. Eu tenho da minha estrutura só. De outras pessoas por conversar. Então, às vezes as pessoas me procuram e falam, eu achei essa vaga aqui, me indica. Eu não sei nem de quem é, vou tentar achar. Às vezes eu consigo achar e ajudo a pessoa. Um ponto importante que eu gosto sempre de falar é que o meu conhecimento é público e eu espero que as pessoas façam o melhor uso dele. Então, quem quiser me mandar mensagem no LinkedIn, me adicionar no Instagram, Marcelo L. Barros, estou totalmente disponível, gosto muito de trocar ideia, de aprender com outras pessoas, de entender o ecossistema onde ela está. Muitas vezes eu sou desafiado para pensar nisso também, como que eu ajudo essa pessoa, como que eu faço para tirar essa pessoa desse ponto que eu estou vendo que ela tem um mega potencial. Eu super gosto de fazer isso. É legal quando pode fazer isso, né? Colaborar com outra pessoa, né? Bem interessante. Mas, novamente, te agradecer. Obrigadão. Dá um cumprimento aqui. E vou ter que te chamar depois, mais para frente, aí para a gente completar os outros itens. E já vou pensar em fazer uma mesa aqui com mais 2 pessoas. E aí a gente entrar em debates, outras temáticas aí que possam surgir para criar essa rede, criar um movimento e ajudar as pessoas aí. Desafio aceito, super aceito. Fechou. Pior que eu já sei o que a gente vai trazer. Galera, queria agradecer a atenção de vocês. Acho que várias dicas de competências, postura, evolução, melhoria contínua. Enfim, tem várias dicas aí de temas bem relevantes aí do mundo digital, que é um tema bem presente nas empresas hoje. Espero que tenha agregado valor para vocês. Adicione a gente aí nas redes sociais, acompanhe também o Marcelo nas redes sociais, que tem muita coisa legal, dá para acompanhar e ter o sentimento aí de por onde anda e o que ele está aprontando aí no mercado. Brigadão, valeu, muito obrigado aí por acompanhar esse episódio. Tchau, tchau.